Queridos, o ministério da Cristolândia é uma realidade que tem transformado o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Esse ministério começou há 12 anos atrás ali em São Paulo. E pela graça de Deus, no ano passado, há mais ou menos um ano e pouco atrás, nós tivemos o privilégio de começar aqui em Curitiba o ministério da Cristolândia. E eu, representando a Convenção Batista Paranaense nesta manhã, tenho a alegria de apresentar o pastor Harley Mafra, que é resultado, foi um dos primeiros resultados do trabalho da Cristolândia ali em São Paulo. Hoje, ele é um dos pastores da primeira igreja batista de São Paulo e obreiro da Cristolândia. Nós louvamos a Deus por esta vida. Tem uma linda história de vida, de transformação, que Deus fez na vida deste homem, só crendo para entender. E nós, como batistas paranaenses, temos a alegria de estar junto com esta igreja, primeira igreja, a nossa igreja, numa parceria de restauração de vidas através desse ministério aqui em Curitiba. Nós louvamos a Deus por sua vida, por sua contribuição, e louvamos a Deus pela vida deste servo de Deus, servo dele, que está aqui entre nós, para nos trazer a mensagem do Senhor nesta manhã. Um testemunho de vida que com certeza vai impactar o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Oremos mais uma vez. Pai, nós queremos consagrar o teu servo agora nas tuas mãos e colocá-lo debaixo da tua direção, da tua unção, para que as palavras que ele proferir sejam palavras que saem do teu coração para o nosso coração. Usa o teu servo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia a todos. A paz do nosso Jesus, nosso Salvador, o nosso Cristo. Eu queria ler um registro da palavra de Deus, sobre o qual quero fundamentar minha fala nessa manhã. Quero antes agradecer a acolhida humilde da primeira de Curitiba, pastor Pascoal, muito obrigado. Amizade, pastor Isaías, pastor Dorival. Você pode acessar através da sua Bíblia, seu smartphone, no livro de 1 João, capítulo 4, verso 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Pai, que tua palavra cumpra o propósito dela nessa manhã, os desígnios para a glória do teu nome. Me ajuda com teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Eu estou acompanhado da minha esposa, Laila. Nós somos casados há 12 mil dias, aproximadamente. Eu estava fazendo as contas ali, dá 33 anos de casamento. Nós temos 3 filhos, todos casados. Nós já somos avós de um casalzinho de netos. Nós começamos essa nossa caminhada de paixão, de amor, muito cedo, muito novos. Então eu tenho o prazer de estar aqui hoje com a minha esposa. Meus amados irmãos, eu me lembro do dia mais triste, mais angustiante da minha vida. Olha, eu já passei muita coisa na minha vida, muitas coisas boas, coisas ruins. Já desci muitos abismos emocionais, sentimentais. Já tive obstáculos muito grandes. Se você ler os nossos livros, você vai se deparar com coisas terríveis, talvez danos que vai te impressionar, mas nada, absolutamente nada, nenhum desses eventos se comparam a esse dia. O dia estava amanhecendo, entre 5 e 6 horas da manhã, eu estava no aeroporto de Guarulhos, e foram 3 horas e meia de voo, de choro, pranto. Eu estava sozinho, eu virava minha cabeça para a janela, e eu chorava compulsivamente, e por dentro, parece que havia muitas bombas em locais assim, muito estratégicos no meu ambiente interior, emocional, e essas bombas iam explodindo assim, como se o meu mundo desabasse. E eu peguei a minha bolsa na esteira, sentei na cadeira, no saguão do aeroporto, para tomar uma decisão na minha vida. Eu era muito apaixonado pelos meus filhos, muito apaixonado pela minha esposa. Quando nos conhecemos, eu tinha 17 anos, lá eu tinha 15 anos. Foi paixão à primeira, segunda, 10ª vista.
Eu sou de Belo Horizonte e Laila é de Manaus. Laila nasceu na selva mesmo, na selva amazônica, filha de um seringueiro. E nos encontramos em Brasília e nos casamos cheio de planos, de paixão, de amor. Queríamos construir um projeto de família. E deu certo. Nossos filhos começaram a nascer, e minha vida profissional deslanchou. Como eu vim de uma família de classe média alta, eu tive chance, oportunidade de ter acesso a boas escolas, boa formação, bom estudo. E logo abri uma empresa e nós colocamos todo o nosso esforço, nosso suor, nosso dinheiro, aquilo que a gente ganhava a serviço desse projeto de família. A gente queria construir um projeto legal de família. E aí a empresa deu muito certo e nós ganhamos muito dinheiro e investimos isso nesse projeto e com bens, com uma vida do ponto de vista sócio, familiar, econômica, bem sucedida, digamos assim. Mas no auge dessa história bonita, cercado pela família dela, por minha família, amigos, gente que assistia a nossa caminhada, a nossa jornada, e todos diziam que a gente reunia todas as condições para sermos uma família bem-sucedida, né? Nós tínhamos vínculos muito fortes, vínculos de amor mesmo, de compromisso, daqueles contratos de altar, do altar. Eu tinha toda a boa intenção do mundo, eu queria ser o melhor pai, o melhor esposo, eu me esforçava muito para isso. Mas, no auge dessa história, eu me envolvi com cocaína. Eu comecei a cheirar cocaína, achando que eu tinha o direito de ter um atalhozinho de prazer de vez em quando, porque eu trabalhava muito, porque eu viajava muito, porque eu fazia muitas reuniões de negócio, porque eu era um provedor, porque eu e Laila juntos, a gente gastava toda a nossa vida por esse projeto. Então, eu achava que eu merecia um atalhozinho de prazer, e aquilo era, no meu cálculo, uma experiência bem superficial. Aquilo ia passar muito rápido. Mas eu calculei errado, e fiz um mergulho profundo no mundo das drogas pesadas. Aquilo ficou no anonimato, né? Seria um caos se aquilo vazasse, se tornasse público, naquele momento da nossa vida, muito próximo das famílias, né? Compromissos um com o outro. Mas chegou um momento que aquilo foi tomando conta, eu fui sendo encharcado pela insegurança e pelo medo daquela coisa que se tornava prisão na minha vida, e eu percebi que eu estava completamente preso, eu não conseguia ficar longe do uso. Então nas minhas viagens, a metade do tempo era gastado em reuniões de negócio, a metade do tempo era gasto com o uso da cocaína, trancado em hotéis caríssimos, gastando absurdo de dinheiro, cheirando cocaína. E eu fiquei tão assustado com aquilo, e eu imaginei que aquilo ia colocar em risco todo o sonho que nós tínhamos. Um dia eu chamei a minha esposa numa madrugada, e contei para ela o que estava acontecendo, e disse: nós temos que resolver isso. Eu preciso virar essa página, senão todo o sossego, toda a paz da nossa casa, todos os sonhos, projetos que nós temos, eles vão ruir. Laila, entre prantos, misturas de decepção, com frustração, com choro, mas ela, muito guerreira, me deu a mão e disse: a gente vai conseguir, a gente vai sair dessa. O que acontece é que a gente não sabia que estava lidando com uma força muito maior do que nós, humanamente falando, muito maior do que a estrutura e conjunto familiar, muito maior do que o produto, do que o pó. A gente estava lidando com uma força sobrenatural. E o medo começou a tomar conta de mim e dela, porque a gente não conseguia vencer aquilo. E aí nós achamos que devia procurar ajuda profissional, médica, clínica, terapêutica. Isso me ajudou demais, demais. Organizou minha mente, desintoxicou o meu sangue, desintoxicou o meu organismo. Isso foi muito proveitoso. Mas e a minha alma, que estava algemada? Quem tinha a chave? Quem tinha a chave para tirar aquela algema? E aí começou o desespero. Busca por hospitais, busca por clínicas, programas de tratamento. Os mais conceituados desse país. Eu fui internado mais de 20 vezes. Isso contado, que nós contamos assim, com os nomes, fizemos uma lista assim, um cast das clínicas que eu fui internado, desde da Riesel, que é do programa da Riesel, que é o programa top de que existe no mundo para tratamento de dependência química em Minnesota, até as Bezerras de Menezes, as Vilas Serenas, as clínicas maias da vida. Aquilo se tornou público, foi um caos na nossa vida, e começou o desmonte, o desmanche.
perdi a sociedade, meus pais ficaram sabendo, a família dela, a vergonha chegou, mas todo mundo, houve uma união das famílias para resolver aquele problema. Eu simplesmente não conseguia, eu estava completamente algemado, havia uma corrente cuja ponta estava no lugar onde ninguém achava, eu não conseguia, eu entrava e saía desses hospitais e clínicas, 30, 60 dias eu voltava a usar. Houve momentos de muita insanidade. Em algumas clínicas, eu cheguei a usar praticamente toda a farmacologia psiquiátrica. Um psiquiatra da Clínica Maia em São Paulo chamou minha família um dia e disse: tira ele daqui porque ele vai morrer, porque nós não temos mais o que oferecer para ele. Ele já usou tudo que a farmacologia, todo o menu de medicamentos, ele já usou. E eu ficava impregnado, babando pelos corredores de clínicas caras, pagas. A gente começou a vender bens, aí começou o desmonte, os danos. As famílias muito próximas tentando ajudar, mas como eu não conseguia, você ficar próximo de alguém sofrendo, e você não consegue fazer nada, porque você não decide pelo outro, você se sente impotente. Então eles se afastaram. Aí foi o momento mais cruel de toda. E aí aqueles danos de vender bens, vender casas, vender carros, vender barco, vender para pagar tratamento, para tentativas de negócios, enfim, para aquela insanidade toda, isso tornou pequeno diante da situação trágica que eu comecei a ver os meus filhos e a minha esposa. Meus filhos crescendo, apavorados com aquela situação toda, com aquele caos. E eu chegava em casa, às vezes vindo do trabalho, de uma tentativa de tratamento, ou do uso, e encontrava minha esposa jogada na sala, no quarto, aos prantos, aos gritos, pedindo socorro, gritando para Deus ajudá-la, porque as famílias já tinham se afastado, os amigos diante da vergonha já tinham ido embora, e agora minha família estava completamente isolada, sozinha, um caos. Aí eu percebi que eu não estava lidando com um produto, que aquilo era uma ferramenta, porque tudo ao meu redor era afetado, tudo, todos sofriam, todos foram contaminados por isso. E eu olhava Laila naquele desespero, e as crianças, e eu via aquela garota que tinha colocado o coraçãozinho dela nas minhas mãos, acreditando que eu ia cuidar dele, que eu ia corresponder com tudo aquilo que nós firmamos de compromisso no altar. Agora ela não tinha mais rumo, não tinha mais GPS, nem a minha casa. Aquilo foi muito trágico. E aí eu fiz uma viagem como uma última tentativa de resolver esse problema, e eu não consegui. Quando eu retornei, e foi exatamente esse momento que eu comecei a contar para vocês. Eu sentei num saguão do aeroporto, e eu fechei uma conta e fiz o cálculo, o pior cálculo que um pai de família possa fazer. Por isso que eu repito, nada se comparou à angústia daquele dia, em que eu cheguei à seguinte conclusão: eu preciso livrar a minha família de mim mesmo. Eu preciso dar a chance à minha mulher, aos meus filhos, de encontrar um caminho alternativo para ser feliz. Qualquer coisa é melhor do que ficar comigo. Qualquer coisa. Entregá-los à própria sorte é melhor que ficar comigo. Não era justo arrastar a minha mulher, arrastar os meus filhos para aquela insanidade, para aquele abismo sombrio, negro, para aquela nuvem cheia de raios, de tempestades. Eles não iam suportar mais. Eles não estavam mais suportando. E aí, num ímpeto, eu me levantei, eu me lembro que eu tirei os documentos do bolso, tinha uma lixeira, e eu fui jogando tudo dentro da lixeira, larguei a bolsa lá onde estava, e assim, numa atitude de muita compulsão, choro, eu fui saindo a pé do aeroporto, e eu tomei a seguinte decisão: eu vou sumir, e nunca mais vou aparecer na vida deles. Eles vão ter que seguir a vida deles. E eu saí andando, saí a pé do aeroporto. São Paulo, as pessoas estão acostumadas a ver todo tipo de loucura, né? Os carros passavam por mim ali na rodovia Ayrton Senna, quem conhece, na Marginal Tietê, e diziam: mais um louco que vai. Eu de blazer, ainda bem vestido, andando a pé. Fui chegar no centro de São Paulo à tardezinha, pensando que em algumas semanas aquilo estaria terminado. Eu não tinha como sobreviver àquela loucura daquele palheiro humano de São Paulo, da maldade das madrugadas daquela cidade. Eu não tinha sido educado para aquilo, e eu sabia que eu ia morrer. Em poucas semanas eu não ia suportar aquilo, mas aquilo durou quase 8 anos da minha vida, quase 8 anos de mendigagem. Me tornei um mendigo nas ruas de São Paulo, me misturei aquilo tudo. Minha família morava uns 40 minutos de São Paulo, mas são 13 milhões de habitantes,
São 22 milhões de habitantes na Grande São Paulo. Você some ali. Não liguei para ninguém, não dei notícia, eu simplesmente desapareci. Depois fiquei sabendo que foi um alvoroço em casa, na família, um desespero. Me procuraram por IMLs, 1 ano, 2 anos, hospitais, clínicas, necrotérios, e não me acharam. Chegou a notícia meio desencontrada que eu tinha sido morto, enterrado como indigente, e aí deu-se por encerrada as buscas. Laila achou que devia seguir a vida com as crianças, e foi assim que aconteceu. Laila tinha que se resolver civilmente e pediu um divórcio unilateral, o juiz concedeu. No dia do divórcio, na antessala, Laila escreveu uma carta, se despedindo do nosso amor, e essa carta chama-se O Lugar Onde Moro. Eu queria que vocês ouvissem a carta através de um monólogo que eu pedi para baixar no vídeo O Lugar Onde Moro, e a gente volta. No lugar onde moro, há muitos e muitos anos, o sol não teve liberdade para entrar. Um dia percebi um humilde e tímido raio transpassando pelas grades e vidros da única janela existente nesse lugar. Inclusive foi essa cena que inspirou-me a escrever essa reflexão. O único raio de sol que conseguiu entrar no meu quarto escuro me fez bem. Talvez me trouxe esperança de poder um dia sair daqui e viver a liberdade que os livres vivem. O lugar onde moro não tem cama para descansar minha alma cansada de tantas tempestades. Não tem cadeiras para aliviar a dor dos meus pés fragmentados pelas pedras pontiagudas que se fizeram caminhos. O lugar onde moro não tem mesa para saciar minha fome de paz e justiça. O lugar onde moro é um lugar silencioso, sem vida, sem movimento. Não há barulho de TV ligada, geladeira abrindo, panela de pressão no fogo, anunciando o almoço. Filhos correndo, amigos chegando. Aqui reina o silêncio, talvez eterno. As crianças cresceram e se foram. Os amigos sumiram. Diante da vergonha, ninguém é amigo do fraco. O lugar onde moro não tem voz de esposo, do chefe de família, do pai, da figura masculina e paterna. Chego e não tem ninguém me esperando para dizer: oi amor, como foi o seu dia? Contudo, ainda me lembro da sua voz, do seu perfume, das suas mãos em minhas mãos, seu sorriso, sua proteção. Eu lembro que a mais cara decoração de nossa casa era a sua presença, e o prato preferido de todos era feito por suas mãos. Lembro-me quando ele disse no altar: até que a morte nos separe, mas ele se foi. Achei que minha beleza poderia prendê-lo, meu choro e minhas súplicas poderiam constrangê-lo para que ele mudasse de atitude, mas nada pôde detê-lo. Ele foi seduzido e preso por esse amor fatal. O que mais dói e me humilha é saber que o nome desse amor não é Priscila, Bruna ou Cláudia. Seu nome é ameaçador e dominador. Ele se foi com seu novo amor, chamado crack, e nunca mais voltou. O lugar onde moro, onde tinha vida, tornou-se o lugar de minha morte. Nos grupos de apoio, aprendemos que há vida sem eles, mas na prática, morremos com eles. Sinto-me presa em um madeiro, meus braços presos, meus pés amarrados. A coroa da conquista de ter uma família feliz tornou-se em espinhos. A sensação que tenho é de que a morte está chegando, mas ela é lenta. É a morte de cruz, é a morte do extermínio, é a morte dos sonhos. E como o ladrão na cruz olha para Jesus e pede para ser lembrado no céu, eu fecho os olhos e imagino um lugar junto ao sol. Imagino que poderia ser bem diferente. E como John Lennon imaginou, também fecho meus olhos imaginando que ele poderia voltar, curado, e vivermos juntos os sonhos do altar, celebrando a vida, o amor e a família. Imagino que o lugar onde morro poderia ser o lugar
da construção de um sonho que foi frustrado. Minha família seguiu sua vida e eu fui viver minha agenda de miséria nas ruas de São Paulo. Muitas coisas aconteceram, muitos eventos nas ruas de São Paulo, muitas fases. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes com vocês, mas nós temos os livros nossos que contam isso de forma romanceada. Essa é a fase da adaptação, de você perder as referências de mesa, de teto, de paredes. A fase do medo de ficar insano, de ficar doente, de morrer numa calçada, desassistido, como vi vários parceiros de rua morrendo. O medo da insanidade, porque reencontrava com aqueles parceiros de primeira hora de rua, que estavam há mais tempo do que eu, e eles estavam falando sozinhos, não falava mais coisa com coisa, e eu via o meu futuro na insanidade deles, que eu terminaria os meus dias daquela forma. E aí vem uma última fase nas ruas, que é a fase do terror, do pavor, porque você começa a ver muitas mortes bárbaras, gente sendo incendiadas pelos skinheads, que saem às madrugadas, jogando ácido, incendiando, matando moradores de rua, homossexuais, prostitutas, usuários de drogas, andarilhos, por pura maldade. E aí você imagina que qualquer madrugada será a sua, e você vai ser reconhecido através de um DNA. Mas nenhuma dessas fases, e nenhum desses eventos foi tão marcante, me impactou tanto, quanto assistir os desvios de comportamentos humanos. Quando eu comecei, nas madrugadas, ver quanto o homem pode se desviar da bondade de uma vida normal, você começa a conviver com assassinos, homicidas, latrocidas, assaltantes, traficantes, ladrões. Eu não tinha sido educado para aquilo, eu não queria me envolver com crime, com polícia, com justiça. E eu então conheci um grupo de carroceiros, e como São Paulo tem reciclagem em abundância, com muita dificuldade, eu consegui uma carroça dessas de reciclagem, e por todos esses anos eu vaguei por dias, noites e madrugadas em São Paulo, reciclando e morando na Cracolândia, me entregando ao crack e respondendo à abstinência com a venda dessas reciclagens. E foi isso que, graças a Deus, me manteve distante do crime. A minha vida já era uma tragédia, só estava faltando, desculpa a redundância, no meu final só estava faltando um ponto final, de verdade, porque ele já estava acontecendo há muito tempo. Bom, veio a fase da doença, eu fiquei tomado pelo crack, o meu pulmão, o meu organismo, completamente desestabilizado clinicamente, completamente desidratado. Você não come, você não bebe, você não dorme, né? Só usando drogas nas ruas. Eu saí de 90 quilos, que é o que eu peso, para 59, 60 quilos, me tornei um cadáver ambulante nas ruas de São Paulo. Rapidamente minhas roupas rasgaram, fiquei descalço, o cabelo cresceu, a barba cresceu, meu apelido era cabeludo nas ruas. Eu era uma figura sinistra nas madrugadas de São Paulo, de lixo em lixo, me alimentando dos lixos, vivendo na sombra da noite em São Paulo. História encerrada. Fiquei doente, vomitando sangue, fui atropelado, 2 meses me recuperando, e assim, aí tudo que acontece é pouco, né? Aí o mais é menos numa situação dessa. 2 meses todo quebrado em um hospital, me recuperando, mas não morria. Aquilo, eu pensava, quando esse ponto final vai acontecer? Quando isso vai acabar? Porque a história já tinha desbotado, já tinha apagado. E uma coisa muito triste nas ruas, é quando você, nos 2 primeiros anos, as suas memórias, seus arquivos estão muito carregados, das lembranças, das pessoas. Então, quando você começa, nas ruas, acontecem as datas festivas, né? Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, você começa a ver o desenho das famílias nas ruas, e aquilo, os fantasmas saem lá dos seus arquivos, te lembrando que você tinha e que entregou a própria sorte àqueles que você amava, né? E isso é dilacerante. Com muito custo você consegue, por uma questão até de sobrevivência, concretar isso. Mas tudo isso passou, e era uma madrugada, com toda essa história já completamente impossível, né, de ser mudada, de ser transformada. Eu estava vomitando sangue em cima de um viaduto, na passarela de um viaduto em São Paulo, 2 para 3 horas da manhã, mais ou menos. De lá dava para ver o relógio do Liceu Coração de Jesus. E eu estava ali jogado perto de um poste, numa posição meio fetal, sujo, 6, 7 meses sem tomar banho, eu fedia de longe. E o meu lugar mal iluminado, quando uma senhora subiu a passarela do viaduto. Como esse viaduto sobrepõe uma comunidade no centro expandido de São Paulo, acredito que ela morava ali, ela estava cortando o caminho, e deveria estar vindo de uma vigília, estava com uma Bíblia.
Eu não oferecia perigo para ninguém, e naquelas condições muito menos ainda. E essa senhora passou por mim, e eu acho que ela ficou tão compadecida, ela ficou tão sensibilizada com a minha situação, com o meu fim ali. Eu já tinha perdido tantos colegas com paradas respiratórias, cardíacas, a gente fica completamente desestabilizado, né? E eu estava mais ou menos, meu coração tinha aqueles descompassos, eu achava que eu não ia durar mais, não sabia se ia descer dali. Aquela mulher parou na minha frente, tentando me despertar, ela dizia, moço, moço, moço. E quando eu olhei para ela, ela disse para mim, olha moço, eu não vou embora antes de te dizer algumas coisas. E a primeira delas, ela disse, eu quero que o senhor saiba que eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com Cristo, eu estou aqui com Jesus. E ela disse para mim, olha, tem um propósito para o senhor estar vivo até agora, tem um propósito. E esse propósito, Cristo está me dizendo agora, que se o senhor clamar por Ele, se o senhor pedir ajuda a Ele, aí ela começou a ler para mim um cardápio de bondades, uma lista de bondades que eu não via há tanto tempo, mas ela usou 2 verbos muito interessantes. Ela disse assim, essas coisas que eu vou te dizer, Ele não só quer, como Ele pode fazer, Ele tem poder para fazer isso. E eu me lembrava de quanta gente, enquanto ela falava, eu estava com os meus sentidos assim meio descalibrados, vendo as coisas embaçadas, ouvindo ela muito longe, mas eu estava ouvindo. E eu me lembrava das pessoas que diziam para mim, meus amigos, meus pais, as famílias, minha esposa dizia, puxa, como eu gostaria que tivesse sido diferente. Arlen, como eu gostaria que sua vida tivesse sido diferente. Como eu gostaria de te ajudar. Como eu gostaria que isso não tivesse acontecido. Como eu gostaria, mas não podia. A gente quer, mas não pode, a gente é impotente para muita coisa. Quantas mães aqui estão carregando às vezes a dor da decisão errada de um filho? Quantas esposas carregam a vergonha de uma escolha errada de um marido? A pessoa é uma vítima, você não pode decidir pelo outro. Aí ela disse, Ele quer e pode, Ele tem poder para fazer. E ela foi falando as coisas, te tirar da rua, te transformar, te dar dignidade, te libertar do crack, das drogas, e foi embora. E eu ali com aquelas palavras ricocheteando na minha mente, eu pensei, será que isso é comigo? Aquele céu cinzento de São Paulo, eu disse, Deus, isso é comigo, isso é para mim mesmo, é comigo que você está falando. Então, eu quero te fazer um pedido, me ajuda a viver meus últimos dias nas ruas, com dignidade, me liberta do crack, de alguma forma me ajuda. Eu não tinha como pedir mais nada para Deus. O que eu ia pedir? Qual a conexão que eu tinha com família, com vida social, com vida profissional, com dignidade? Não tinha mais, eu só queria ser enterrado tendo vencido minha última batalha contra o crack, era só isso, mais nada, absolutamente nada. Mas eu não sabia que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa, pede e imagina. E aí naquele momento eu disse, Deus me ajuda. Eu desci dali, logo pela manhã, 2 dias depois, jogado na grama de uma rotatória. E a partir dali, vários eventos começaram a acontecer na minha vida, todos conspirando. Hoje eu sei que existia um dedo escrevendo já, desenhando na prancheta da bondade, na prancheta do céu, um plano de resgate poderoso, que homem nenhum, que estrutura nenhuma, que organização nenhuma pode fazer. Ninguém pode escrever uma história dessa, só Deus escreve uma história dessa. E aí, eu pedi esmola nessa rotatória, porque eu estava muito doente, não conseguia mais reciclar, pedia esmola à noite, pedia comida à noite na rotatória, nos semáforos, e me jogava durante o dia, para me manter vivo até o outro dia, na grama daquela rotatória, ali no Centro Expandido de São Paulo, quando, do outro lado, no outro semáforo, um casal dentro de um carro, me reconheceu. Eles me conheciam antes do problema e durante o problema ficaram sabendo de toda a tragédia do meu sumiço. Eu conhecia a minha filha do meio, que morava na freguesia do Ó, em São Paulo. Mas eu estava muito descaracterizado fisionomicamente, né? Cabelo muito grande, a barba muito magro, muito... Mas ele olhando lá de longe, ele disse para a mulher, será que é? Será que não é? E ele disse, pelo sim, pelo não, passou uma mensagem para minha filha, dizendo que tinha visto alguém meio parecido, né, com o pai dela, e que talvez valesse a pena recomeçar as buscas. A minha filha foi reacendida, porque aquela esperança de reencontrar o pai depois de tantos anos, saber o que tinha acontecido, né? Ela achava que eu estava morto, então ela se junta com a mãe e eles recomeçam a busca. No outro dia, entre 8 e 9 horas da noite, eu parado naquela rotatória, repetindo aquela agenda de miséria, esperando que alguém me desse alguma comida, alguma coisa. Aquele carro freia bruscamente na minha frente, desce aquela moça linda,
aqueles cabelos longos, negros, aqueles olhos arregalados, aquela voz rouca, e ela grita: pai, pai. E ela correu, me abraçou, me beijava, e ela falava assim no meu ouvido. Eu não estava entendendo nada, absolutamente nada. Foi um momento assim, foi o parênteses mais vazio que eu vivi na minha vida. E ela dizia no meu ouvido: pai, pai, vamos para casa, pai, vamos para casa. Eu digo para ela até hoje: filha, aquelas duas palavrinhas suas me resgataram, humanamente falando, me resgataram. Porque pai era um papel que eu não exercia mais há tanto tempo. E casa, eu não tinha mais referência de casa. E aquilo, de certa forma, familiarmente falando, me resgatou. Eu me abracei a ela e eu me deixei levar por aquela corda tão forte, tão grossa de amor, né? Sem medo. E nós nos abraçamos ali, eu chorava compulsivamente, eu não estava entendendo nada. Entrei naquele carro, né? E fui com ela. A partir dali, eu tinha que ser estabilizado de novo, clinicamente, hospital, exames e tudo mais, para me dar uma recuperada assim na minha questão física, clínica. E aí desmaiei na casa dela no outro dia, quando eu abri os meus olhos. Eles acharam o projeto, começando o projeto Cristolândia em São Paulo, porque eu dormia nas portas da primeira igreja batista de São Paulo, com aquela carroça na lateral. Os irmãos que hoje, quando eu estou na escala de pregação da PIB, ou quando eu estou com algum evento, algum coisa, os irmãos que me ouvem falar do poder transformador de Jesus, são os irmãos que viram o meu opróbrio lá na calçada. Muitos deles estão lá, que levaram para mim papelão muitas vezes, levaram comida, muitas vezes levaram uma palavra para mim, lá na calçada. E isso é muito interessante. E aí, quando eu abro os meus olhos, eu vejo um senhor, né, que era o pastor Humberto, de uma camiseta amarela escrito Jesus transforma. E eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse: vamos embora, meu filho. Eu me lembro que ele disse isso. Como eu estava assim meio ainda aéreo, eu até pensei: será que eu morri? É um anjo que está me chamando para ir para algum lugar? Ele disse: vamos embora, meu filho. E eu fui me deixando levar por aquelas cordas que foram aparecendo, sabe? É muito interessante, a gente pensa que está sozinho quando a gente está nos vales e nos problemas, mas quando a gente grita para o ouvido certo, a gente descobre que Deus tem pessoas muito pertinhos da gente, muito próximas da gente, para socorrer e para ajudar. E eu fui internado ali na Cristolândia, na Missão Cristolândia de São Paulo, assistido pela PIB de São Paulo, pelo pastor Paulo Eduardo também, que gerenciou todo esse recomeço, esse projeto. Ali eu conheci esse amor que eu li aqui, o amor que lança fora todo o medo. O medo da tragédia, das pontes que eu explodi atrás de mim, da bagunça que eu fiz com a minha vida, das rupturas das minhas relações, do abandono com os meus filhos, com a esposa, de uma história tão difícil de ser reorganizada, de um embaraço tão difícil de ser achada a ponta desse nó, que era melhor ficar do que voltar, era mais fácil ficar do que voltar. Mas ali eu conheci o amor de Cristo, e quando aquele amor entrou na minha vida e varreu o medo de todas as coisas do meu interior, ele me encheu da força que eu nunca tive. Eu sempre soube que eu tinha que fazer, que eu tinha que romper com as drogas, que eu tinha que ficar com a minha família, que eu tinha que priorizar aquilo que eu amava, mas eu não tinha força para aquilo. E aquela mesa servida por ele todos os dias, depois que eu entreguei a minha vida para ele naquele lugar, aquela mesa espiritual que encheu o meu estômago, a minha alma espiritual, nunca mais eu tive fome do pecado das drogas. Em todos esses anos, nunca mais eu tive vontade de usar drogas, porque ele me libertou do crack, salvou a minha vida, escreveu meu nome no livro da vida. Eu me senti cuidado pelo Pai, cuidado pelos céus. Mas como Deus é poderoso para fazer muito mais, ele traz Laila de volta e nos devolve aquela história de paixão mal acabada, mal escrita, como se ele dissesse: toma, agora recomece a escrever a história de amor de vocês. E eu estou junto agora, a gente vai escrever essa história a 3 mãos. E nós fomos devolvidos e casamos novamente, depois de 7 anos de divórcio. É muito interessante ser casado com a mesma mulher 2 vezes. Quando ela está com raiva que ela vem brigar comigo, eu digo: você não pode reclamar de nada. Você é uma das poucas mulheres desse mundo que teve a chance de escolher 2 vezes, escolher o mesmo cara. Então, sem reclamação. E aí Deus nos devolve. Foi muito difícil, muito medo da relação com os filhos, medo do recomeço, medo, sabe, eu não tinha onde cair morto, medo de toda a rede que foi desfeita, eu não tinha onde me segurar. Mas essa palavra de Deus, o amor lança fora todo medo, é muito interessante, porque a Bíblia não diz que a gente vence o medo pela coragem, não é com a coragem humana, não é com o seu destemor humano.
Aqui espiritualmente, esse medo que vem do inferno, esse medo dos danos espirituais se vence pelo amor de Deus, com o amor de Deus no coração. Ele varre o medo das relações, ele varre o medo do futuro. E nós nos casamos de novo na PIB de São Paulo. Minha família foi completamente restaurada. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e os meus filhos somos grandes amigos. Depois de muita dificuldade, todas as nossas relações foram restauradas, todas. Meu filho mais velho ficou 2 anos sem falar comigo, rompeu com a mãe porque nós nos casamos de novo, de tanto que ele foi afetado, coitado. Ele escreveu um livro chamado Entre Sol e Chuva. Eu não trouxe esse livro hoje. Entre Sol, ele é um empresário, mora em Manaus. Entre Sol e Chuva. E ali ele faz o desabafo dele. Um dia ele disse para mim: pai, eu disse para ele: filho, por quê? Por que você não fala? Ele disse: pai, o senhor sabe que é o senhor, uma pessoa explicar para o sogro quem é o pai dele? O senhor sabe o que é explicar para uma namorada, para um noivo, quem é o pai dele, o que aconteceu? Você já tentou explicar uma história dessas? Coloca no meu lugar. E eu entendi. Mas Deus fez uma restauração tão completa. Minha filha, outro dia, a gente almoçando, ela disse para mim assim: pai, eu olho para a nossa história, eu não vejo a emenda. Onde está a emenda? Porque tem uma emenda muito forte aí, não tem? Tem uma solda muito grossa aí. Mas as soldas de Deus são precisas. Ela diz: eu não vejo essa emenda na nossa vida. A gente vive hoje os melhores anos da nossa vida. E Deus, com seus mimos, me levanta, me chama para ser testemunha do bom nome dEle. A PIB de São Paulo me abraça com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. E o pastor gerencia esse meu chamado. Eu tenho a chance de estudar, sou levado a um concílio, ordenado. E fui convidado por aquela igreja para ser o pastor auxiliar, o pastor de missões hoje. É muito interessante atender as pessoas do meu gabinete, pessoas que vêm falar sobre desistência e que me viram lá na calçada. Eles não gostam nem de ir no meu gabinete. Eu falei: não, eu quero falar com o pastor Paulo. Se eu vou falar com o pastor Arne, ele vai falar: irmã, você não me viu na calçada? Você não vê o poder de Deus que ele pode fazer? Queridos irmãos, para a gente encerrar, tem uma história da antiga Troia, que um jovem pastor chamado Paris pastoreava um rebanho de ovelhas. Ele dava vida por aquelas ovelhas, dia e noite, debaixo de sol, chuva, tempestade. Ele cuidava daquelas ovelhas, ele alimentava, ele andava, ele guardava aquelas ovelhas, ele gastava a vida dele, aquele jovem, lá, fedido, sujo naquele pasto. Todo mundo que passava olhava e dizia que Paris amava de verdade aquelas ovelhas. Um dia, lá no castelo de Troia, nos porões do castelo, cujo rei era Príamo, acharam um documento num baú. Esse documento atestava que aquele jovem pastor, sujo, lá do pasto, era filho legítimo do rei de Troia, de Príamo. E aí, o rei chamou um mensageiro e disse: avisa para o rapaz que ele é meu filho, que ele não é um pastor, que ele não precisa ficar lá, que ele é sangue azul, que ele está na linha de sucessão da coroa de Troia. E o mensageiro chegou para o rapaz, chamou e disse: tenho boas novas para você. E comunicou a ele, deu a ele o conhecimento de quem ele era de verdade. Se anime, rapaz, se alegre, porque você não é isso que está aí. Você é príncipe em Troia. O que Paris fez? Legitimamente, usou do seu direito, deixou o cajado e trocou pela coroa e foi para assumir, ser preparado para assumir o trono de Troia. A pergunta é: Paris amava de verdade aquelas ovelhas? Não amava. Ele amava na ignorância. Ele amava porque ele não sabia quem ele era. Aí é fácil amar. A gente diz que ama tudo até conhecer a verdade sobre esse amor. Quando chegou para ele a informação de que ele era melhor do que as ovelhas, ele trocou o cajado pela coroa. Um dia Jesus chamou os discípulos e disse assim: quem eles dizem que eu sou? Aí eles disseram: uns dizem é Elias, outros dizem é louco, outros dizem é profeta, Israel. Ele chamou Pedro e disse: e você, Pedro, quem você acha que eu sou? Jesus queria que os discípulos soubessem que ele sabia quem ele era. Ele não estava fazendo o que estava fazendo. Ele não estava amando quem ele estava amando na ignorância, sem saber a verdade. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Altíssimo. E Jesus disse: dissestes bem, revelado pelo Pai, pelo Espírito. Eu não sei quando essa informação chegou a Jesus, eu não sei em que momento aquilo chegou na vida dele, na sua infância, mas chegou um dia, aquela informação chegou para ele: você não é deste planeta, você não é só homem, você não precisa ficar aqui se quiser, você não é só pastor dessa gente, você não precisa se misturar a esse sol, a esse calor, a essa terra, a poeira desse mundo. Você é príncipe dos céus, você é filho do Altíssimo. Ao contrário de Paris,
Ele não trocou o cajado pela coroa. A Bíblia diz que Ele nos amou até o fim, até a morte, e morte de cruz. É esse amor que lança fora todo medo. Como alguém amado por esse Cristo, que sabendo que era melhor do que todos nós, que não precisava fazer aquilo, decidiu fazer, decidiu ir até o final. Como é que você tem medo? Como é que a gente vai ter medo de um relacionamento, de um filho que está com problema, de uma vida que vai se desgastando? Como é que a gente vai ter medo? O amor de Deus lança fora todo medo. Vamos ficar em pé nessa manhã, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Não adianta nada eu voltar para minha casa, viver os melhores anos da minha vida que estou vivendo, e você voltar para sua casa com sua fé esgotada, sem esperança. E às vezes você não precisa estar trilhando essa minha história. Nós, seres humanos, nos igualamos pelos sentimentos, não é pelos eventos. Alguns eventos para mim não diz nada para você, alguns eventos para você não diz nada para mim. Mas dor é dor para qualquer um. Choro é choro para qualquer um. Angústia é angústia para qualquer um. Talvez tenha pessoas aqui nessa manhã angustiadas por coisas que para outros são tão pequenas, mas só você sabe quanto sono você tem perdido por isso, quanta dor, quanta angústia, quanto medo, quanto pavor você tem tido, quanta humilhação você tem passado por essa situação, como você se sente anormal com essa situação. Então nessa manhã, baseado na descoberta do apóstolo Pedro, quando disse que Deus, ele descobriu isso, ele gritou isso a todos os pulmões, e chegou até os nossos dias. Agora bem sei que ele, Pedro disse, Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não tem casinho especial com um e com outro. E Pedro diz, qualquer um, de qualquer nação que o clamar, ele ouvirá. Essa não é uma história de um casinho especial de Deus comigo, com Laila e com a minha família. Deus escreveu nas nossas vidas uma carta de amor para você, e Ele está dizendo nessa manhã, se eu fiz com eles, eu faço com você, com teu filho, com tua família, com teus sonhos. Essa noite é o seu viaduto, essa manhã é o seu viaduto. Eu quero ser aquela mulher na sua vida, eu quero semear uma palavra para você. Grita para os ouvidos certo. Se há alguém aprisionado, muito próximo de você, se de alguma forma você foi envolvido em momentos tão marcantes, que isso criou rupturas muito fortes, e você está vivendo a saudade dos bons tempos, em que você era tão feliz com esse filho, ou com o marido, ou com uma situação da sua vida, não sei, ou um sonho, ou um projeto empresarial, uma decepção, alguém que está sofrendo muito, um diagnóstico que está te apavorando. Nessa manhã, eu quero semear essa palavra na sua vida. Receba o amor de Deus no seu coração, para varrer todo o medo da sua vida, e pede para Ele, porque Ele sabe fazer os melhores planos. Curva sua cabeça. Pai do céu, Senhor bendito, ó Deus, não teve céu nublado, cinzento, não teve noite escura, densa, não teve nenhum obstáculo que impedisse, que pudesse ter impedido, Senhor, a tua voz, o teu ouvido, de chegar até a mim naquele viaduto. Senhor, como pode? Como é que a gente entende isso, Senhor? Como é que a gente entende um Deus tão grande, tão poderoso, que sustenta por seu poder as estruturas, os fundamentos do cosmos, Senhor? Um Deus com atividades tão grandes, tão imensas, cuja altura é imensurável, Senhor. Não cabe essa extensão, essa profundidade, essa largura, não cabe nas nossas medidas. Como que um Deus desse pode sentar hoje conosco e ouvir o choro, o clamor dessa mulher, desse homem aqui? Como? Como que o Senhor pode abrir os teus ouvidos para ouvir a oração de um aflito, de uma mãe, de um pai aflito, de um moribundo aflito como eu naquela madrugada? Nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que o Senhor pudesse me reconectar com o amor, com a vida, com a dignidade, Senhor. Muito obrigado por isso, mas eu peço pelos meus irmãos e irmãs, eu peço, Senhor, que essa semente que está caindo agora nessas terras, sejam guardadas pelo Teu Espírito Santo, e que a esperança e a fé encharque agora a alma, a vida,
Ó Deus, daqueles que estão dizendo: salva meu filho, Pai. Faz conosco, faz comigo como fizestes na vida do pastor Mafra. Faz conosco. Ajuda minha filha. Ajuda a minha vida com esse diagnóstico. Me ajuda com esse medo. Ó Deus, que essas pessoas sejam estabelecidas como testemunhas do Teu nome, lá onde elas moram, lá onde elas estudam, lá onde elas trabalham, Pai. Que eventos poderosíssimos, sobrenaturais, se misturem, Senhor, à fraqueza, aos embaraços humanos, mas ao coração arrependido e contrito nessa manhã, que diz: Pai, socorre-nos, em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que salvação, graça, transformação, restauração possa ser abundante na vida e na casa dos seus servos. Amém, Senhor. Pode sentar. Não deixa ninguém roubar essa semente da sua vida. Antes de passar a palavra para o pastor, eu quero dizer a você que lá na livraria, quando você sair, tem 2 livros nossos: Uma História Impossível e Uma Vida para Recomeçar, que conta toda a história detalhada. São romances com sementes de prevenção, com sementes de superação e com sementes de salvação, para você investir no coração de alguém. Então, isso você está investindo num projeto chamado Escola Sem Drogas, de prevenção, que a gente faz em escolas por todo o país. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Louvado seja Deus.